Por anos, meu filho se envergonhou das minhas escolhas de vida simples. Ele nunca soube que o choque de realidade que o esperava revelaria mais sobre o caráter dele do que sobre a minha conta bancária. Eu comprei uma casa de frente para o mar e deixei todo mundo acreditar que eu vivia ali sozinha e sem amigos. Meu filho, Gustavo, convidou a família da namorada dele para mostrar a nova casa de praia. Quando eles chegaram, eu já estava na varanda sendo entrevistada por uma equipe de TV sobre a verdadeira proprietária da mansão. Mas antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história mexer com você, escreva nos comentários o que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota você daria para ela. E se puder se inscrever no canal, vai me ajudar a trazer ainda mais histórias como essa. A ligação de Gustavo veio em uma terça-feira, bem quando eu estava revisando os planos finais de paisagismo para o Jardim Nativo da Costa. "Mãe, eu preciso de um favor", ele disse. Eu conhecia aquele tom de voz que ele tinha aperfeiçoado desde criança sempre que queria alguma coisa. Surgiu algo importante para este fim de semana. Eu sorri sozinha, traçando meu dedo sobre a planta da exposição educativa da piscina de maré que eu estava construindo na propriedade. Aos 58 anos, eu já tinha me acostumado com as emergências do meu filho, que geralmente envolviam impressionar alguém com recursos que, na verdade, não eram dele. "Que tipo de favor, Gustavo?" eu perguntei, mantendo a voz neutra. "Eu estava esperando que você pudesse adiar sua mudança para a casa de praia neste fim de semana só por 2 dias. Ele fez uma pausa e depois completou com uma naturalidade ensaiada. "Quero mostrar a área para uns amigos, e seria perfeito se eles pudessem ficar por lá." A casa de praia, minha propriedade de $6 milhões de frente para o oceano na praia de Jurerê, era o sonho que eu tinha trabalhado 35 anos para realizar. Era o lar que eu tinha comprado depois de transformar minha empresa de desenvolvimento imobiliário, Castro Empreendimentos Sustentáveis, que começou do zero, em um império discreto. A mesma casa que os moradores locais simplesmente chamavam de a Casa Grande, presumindo que eu era apenas uma viúva tranquila que de alguma forma tinha conseguido bancar um belo local para se aposentar. "Que amigos seriam esses?" eu perguntei, embora já suspeitasse da resposta. "Os pais da Laura estão na cidade", ele admitiu. "Os Almeida. Eu te falei sobre eles. Eles são donos das marcas de luxo Almeida." "Ah, sim, o pessoal das bolsas", eu disse. A empresa de Roberto e Márcia Almeida era famosa por suas campanhas publicitárias que basicamente envergonhavam as pessoas por não terem os produtos deles. A filha deles, Laura, parecia agradável na única vez que eu a tinha conhecido, embora ela tivesse olhado para meus sapatos confortáveis e meu sedã modesto com uma pena mal disfarçada. "É mais do que bolsas, mãe. É uma marca completa de estilo de vida de luxo." Gustavo me corrigiu com uma ponta de irritação. "Eles estão muito interessados em investimentos em propriedades de frente para o mar, se gostarem da área." Ele deixou a insinuação no ar. Gustavo estava namorando Laura fazia 8 meses, e eu reconheci aquilo na hora. Era uma tentativa de impressionar os futuros sogros, fingindo que a minha casa era uma conquista dele. "Então, você quer que eles acreditem que a casa é sua?" eu perguntei, indo direto ao ponto. Um momento de silêncio constrangedor se seguiu antes que Gustavo risse nervosamente. "Não é bem assim. Eu só pensei que seria legal para eles verem e talvez não ter que entrar em toda aquela explicação sobre, você sabe, sobre como sua mãe, que vive a maior parte do tempo como uma aposentada de classe média, na verdade, é dona de uma propriedade multimilionária de frente para o mar", completei. "É só complicado de explicar para pessoas como os Almeida", Gustavo se defendeu. "Eles valorizam um certo estilo de vida, consistência." O que meu filho queria dizer, mas não dizia na lata, era que ele sentia vergonha das minhas escolhas. Apesar do meu sucesso, eu o criei em uma casa confortável, mas modesta. Eu dirigia um sedã de 3 anos de uso em vez de um veículo de luxo. Eu usava roupas pelo conforto, não pela grife. Para os Almeida, eu seria uma aberração, rica, mas sem os sinais de riqueza que eles valorizavam. "Tem um hotel legal em Angra dos Reis", Gustavo continuou.
Eu posso te reservar um fim de semana de spa por minha conta. Eu quase ri com a ironia do meu filho, se oferecendo para me pagar um hotel para que ele pudesse fingir que a minha casa era dele. Em vez disso, eu pensei na mensagem que tinha recebido no dia anterior. Uma oportunidade de última hora que parecia quase providencial naquele momento. Na verdade, eu estava planejando sair neste fim de semana de qualquer forma. Eu menti tranquilamente. Você está à vontade para usar a casa. Sério? O alívio na voz dele era óbvio. Que perfeito! Vamos ficar só sábado e domingo. Eu prometo que vamos deixar tudo exatamente como encontramos. Tenho certeza que sim, eu respondi. Só tem uma coisinha. Um técnico de manutenção talvez passe por aqui na tarde de sábado para checar o sistema de ar-condicionado. É só deixar ele entrar, se for o caso. Sem problemas, Gustavo concordou ansioso. Valeu, mãe. Isso significa muito. Depois de desligar, eu me sentei na minha varanda, olhando para o Atlântico, refletindo sobre a situação. Eu tinha trabalhado toda a minha vida adulta para construir minha empresa, Castro Empreendimentos Sustentáveis, de uma operação de uma mulher só para uma das empresas de desenvolvimento imobiliário mais respeitadas, com foco ecológico no litoral sul de Santa Catarina. Criei Gustavo sozinha, depois que o pai dele morreu quando ele tinha apenas 7 anos. Eu me sacrifiquei, investi, trabalhei 70 horas por semana, tudo isso tentando incutir em meu filho os valores da honestidade e do trabalho duro. Ainda assim, em algum momento no caminho, Gustavo desenvolveu a ideia de que a aparência era mais importante do que a realidade. Ele se fixou cada vez mais em impressionar os outros com símbolos de riqueza, em vez de conquistas reais. A posição dele como gerente de marketing se transformou em liderança executiva, na versão que ele contava. O apartamento de luxo que ele alugava era descrito como o meu lugar no exclusivo Itaim Bibi. E agora, aparentemente, a minha casa de praia estava prestes a se tornar o mais novo acessório dele. Eu peguei meu telefone e disquei um número. Escritório de Ana Maria. Atendeu uma voz clara. Aqui é Helena Castro. Estou ligando sobre o pedido de entrevista para o programa Histórias de Propósito. Acredito que estava provisoriamente marcada para o próximo mês. Sim, senhora Castro. Deixe-me puxar o arquivo. Eu estou me perguntando se a senhora Ana Maria estaria disponível neste sábado em vez disso. Surgiu algo inesperado e acho que pode render um segmento mais interessante. Depois de finalizar os novos arranjos, eu sorri para mim mesma. Por anos, eu permiti que Gustavo mantivesse as ilusões dele, que fingisse ser alguém que não era. Eu esperava que ele eventualmente superasse isso, que encontrasse confiança nas habilidades reais dele em vez de conquistas inventadas. Talvez fosse a hora de uma abordagem diferente, um choque de realidade suave, mas necessário. Olhei para as ondas do oceano quebrando na costa abaixo da minha propriedade. Assim como aquelas ondas, a verdade tem um jeito de eventualmente romper qualquer barreira, por mais cuidadosamente que tenha sido construída. Neste fim de semana, a maré finalmente estava chegando. Os 3 dias seguintes passaram em uma explosão de atividade enquanto eu me preparava para a convergência inesperada de eventos no sábado. Ana Maria e a equipe de produção dela ficaram entusiasmadas com a mudança de horário, especialmente quando eu insinuei a autêntica dinâmica familiar que poderia se desenrolar na frente das câmeras. Eles não precisavam saber dos detalhes. A promessa de interação humana sem roteiro foi suficiente para garantir o interesse deles. Nós vamos chegar às 10 horas de sábado para montar, Ana Maria confirmou em nossa ligação de acompanhamento. A entrevista em si começará por volta das 14 horas. Esse cronograma ainda é conveniente para você, Helena? Perfeito, eu respondi. Meu filho e os convidados dele devem chegar por volta das 15 horas. Nós já estaremos bem avançados na entrevista até lá. Maravilhoso. Reações familiares genuínas sempre geram televisão envolvente, ela disse, com um entusiasmo evidente na voz. E você se sente confortável com a gente, capturando o que acontecer naturalmente? Eu pensei em Gustavo, nos anos assistindo-o construir ficções elaboradas sobre a vida,
as conquistas e as finanças dele, na distância crescente entre nós, enquanto ele corria atrás da aprovação de pessoas como os Almeida. Com certeza, eu respondi. Acho que é hora de um pouco de autenticidade diante das câmeras. Na noite de sexta-feira, eu recebi uma mensagem de Gustavo. Tudo pronto para amanhã. Vamos chegar por volta das 15 horas. Valeu de novo por isso, mãe. Você é a melhor. Eu respondi com um simples emoji de joinha. Não havia necessidade de me estender ou dar qualquer pista sobre o que o esperava. Algumas lições são melhor aprendidas na prática. O sábado amanheceu claro e ensolarado. O tipo de dia perfeito na costa que os incorporadores imobiliários e os órgãos de turismo sonham. A luz do sol brilhava na água azul celeste, visível de todas as janelas voltadas para o leste da minha casa. O cheiro de sal marinho e jasmim flutuava pelas portas francesas abertas que levavam à varanda principal. A equipe de produção de Ana Maria chegou precisamente às 10 horas, se movendo com a eficiência de quem estava acostumado a transformar espaços privados em estúdios temporários. Eles posicionaram a iluminação, organizaram os assentos na varanda espaçosa para capturar o melhor fundo do oceano e da costa e fizeram testes de som com o mínimo de interrupção. Essa propriedade é absolutamente deslumbrante, senhora. Castro, disse a jovem assistente de produção enquanto me ajudava a ajustar o microfone sem fio discretamente dentro da minha blusa de linho. A integração da estrutura com a paisagem natural é notável. Obrigada, eu respondi. Essa era a intenção. Eu queria que a casa parecesse emergir da costa, em vez de se impor sobre ela. Bom, ela com certeza consegue isso, ela sorriu. Ana Maria vai focar muito nos seus planos de conservação para a propriedade, especialmente no centro de educação marinha que você está construindo. É exatamente o tipo de propriedade orientada por um propósito que os nossos telespectadores se identificam. Por volta das 13h30, o cabelo e a maquiagem estavam prontos, me transformando da minha aparência natural usual para uma versão um pouco mais polida, adequada para a televisão. Eu tinha escolhido usar roupas simples, mas elegantes, uma camisa de linho azul claro, calças brancas sob medida e sandálias baixas. Nada de grifes de designer, nada de joias chamativas, nada que gritasse riqueza, apenas elegância discreta e conforto. Exatamente como eu preferia na minha vida diária. Ana Maria chegou faltando 15 minutos para as 14 horas, e a presença dela imediatamente energizou o espaço. Pessoalmente, ela era menor do que parecia na televisão, mas o carisma era ainda mais notável. Helena, é um prazer finalmente conhecê-la, ela disse, apertando minha mão calorosamente. Eu estou fascinada com a sua abordagem de desenvolvimento desde a primeira vez que li sobre a Castro Empreendimentos Sustentáveis naquele perfil da Fortune, no ano passado. O prazer é meu, eu respondi, embora eu ainda esteja surpresa que alguém ache o meu trabalho digno de televisão. Ana Maria riu, um som genuíno que imediatamente me deixou à vontade. Você está brincando? Uma mulher que construiu um império de desenvolvimento focado em sustentabilidade ambiental, que vive modestamente apesar da riqueza significativa e que agora está criando um centro de educação marinha para a comunidade. Você é exatamente o tipo de administradora de riqueza que queremos destacar. Enquanto nos acomodávamos na varanda para a entrevista, eu senti uma pontada momentânea de culpa pelo que estava armando. Gustavo, sem dúvida, ficaria humilhado. Os Almeida seriam pegos completamente de surpresa. Essa era realmente a melhor maneira de lidar com a situação? Mas então, eu me lembrei da visita de Natal mais recente de Gustavo, quando ele passou o tempo todo dando desculpas para eu não poder me juntar ao jantar dele com os Almeida. Eles são muito exigentes com o círculo social deles, ele tinha explicado, sem jeito. E suas opiniões sobre consumismo podem deixar as coisas desconfortáveis. Minha decisão se endureceu. Às vezes, um único momento de verdade desconfortável era mais gentil do que anos permitindo a ilusão. Exatamente às 14 horas, as câmeras começaram a rodar.
Ana Maria era uma entrevistadora excelente, começando com perguntas sobre minha origem e a fundação da minha empresa, antes de fazer uma transição suave para minha filosofia sobre riqueza e sucesso. Você alcançou o que muitos considerariam um sucesso financeiro excepcional, ela observou. Você escolheu viver de forma relativamente modesta até a compra desta propriedade. Por que isso? Eu nunca igualei riqueza a objetos, eu expliquei. Para mim, o sucesso financeiro oferece liberdade e opções, não uma obrigação de consumir. Esta casa é meu primeiro luxo significativo, e mesmo ela serve a um propósito maior do que a mera posse. Nós discutimos meus planos para a propriedade, como parte dela se tornaria um centro de educação marinha para escolas locais, como os terrenos estavam sendo reformados exclusivamente com espécies nativas para demonstrar a conservação costeira, e como eu tinha trabalhado com engenheiros ambientais para garantir um impacto mínimo no ecossistema delicado. É fascinante, Ana Maria observou. Especialmente na cultura de hoje de consumo ostensivo e ostentação de status, conhecer alguém que vê a riqueza principalmente como uma responsabilidade, em vez de uma licença para o excesso. O dinheiro simplesmente amplifica quem você já é, eu respondi. Se você valoriza o impacto significativo acima das aparências antes da riqueza, é improvável que isso mude depois de adquiri-la. A entrevista fluiu naturalmente enquanto caminhávamos por várias partes da propriedade. Estávamos de volta à varanda principal, discutindo meu falecido marido e a maternidade solo, quando eu ouvi o som característico de pneus na estrada de cascalho. Aquele deve ser meu filho, eu disse para Ana Maria com um pequeno sorriso. Ele não estava esperando que eu estivesse em casa hoje, e certamente não estava esperando uma equipe de televisão. Ana Maria levantou uma sobrancelha, percebendo instantaneamente o potencial para uma televisão envolvente. É mesmo? Bom, reuniões familiares espontâneas sempre geram momentos autênticos. Continuamos a entrevista enquanto vozes vinham da frente da casa. Eu ouvi o tom animado de Gustavo enquanto ele presumivelmente dava a grande introdução do tour aos Almeida. Esperem até ver a vista da varanda principal. Em dias claros como este, dá para ver até o promontório. Então, veio o momento que eu estava antecipando por 3 dias. Gustavo dobrou a esquina para a varanda, gesticulando amplamente, ladeado por Laura e os pais dela. E é aqui que eu passo a maioria das minhas manhãs, só curtindo o... Ele congelou no meio da frase, a expressão dele se transformando de guia turístico confiante para descrença atordoada em um instante. Os olhos dele correram de mim para a equipe de câmera, para Ana Maria, que ele sem dúvida reconheceu da televisão. Mãe, ele conseguiu falar finalmente. O que você está... Eu pensei que você ia... Olá, querido, eu disse agradavelmente, me levantando do meu assento. Que momento perfeito! Nós estamos apenas filmando um segmento sobre a casa para o Histórias de Propósito. Venha se juntar a nós e traga seus amigos. As câmeras capturaram cada momento da confusão dele, que estava sem palavras. E atrás dele, a lenta compreensão que amanhecia nos rostos de Roberto e Márcia Almeida de que algo estava muito, muito errado com a narrativa que lhes havia sido vendida. Gustavo, Ana Maria exclamou, profissional o suficiente para incorporar perfeitamente esse desenvolvimento inesperado na nossa entrevista. Que momento perfeito! Helena estava nos contando sobre a visão dela para esta propriedade notável. Eu adoraria ter a sua perspectiva também. Gustavo ficou paralisado, a boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Atrás dele, os Almeida trocaram olhares confusos, enquanto os olhos de Laura corriam entre o namorado e eu, juntando as peças em tempo real. Eu pensei que você estava viajando neste fim de semana. Gustavo finalmente conseguiu dizer, a voz dele anormalmente aguda. Mudança de planos? Eu respondi calmamente. Quando o Histórias de Propósito ligou perguntando sobre destacar a casa, eu não pude perder a oportunidade. Você se lembra que eu mencionei que alguém poderia passar por aqui hoje? A deturpação intencional do meu aviso sobre o técnico de manutenção pairou no ar entre nós.
O rosto de Gustavo ficou vermelho vivo quando ele percebeu que eu sabia e tinha planejado esse encontro. Histórias de propósito. Márcia Almeida repetiu lentamente, a fachada perfeitamente mantida dela, mostrando as primeiras rachaduras de confusão. O programa sobre proprietários notáveis. É isso mesmo, Ana Maria confirmou, voltando a atenção para os recém-chegados. Nós destacamos propriedades excepcionais e os visionários por trás delas. O desenvolvimento sustentável de frente para o mar de Helena é exatamente o tipo de luxo consciente que adoramos destacar. O desenvolvimento de Helena, Roberto Almeida disse categoricamente, o olhar dele se endurecendo enquanto se voltava para Gustavo. Eu senti uma pontada momentânea de simpatia pelo meu filho, mas avancei. Gustavo, por que você não me apresenta seus amigos direito? Preso na própria teia, Gustavo não teve muita escolha a não ser obedecer. Mãe, esta é Laura Almeida, minha namorada, e os pais dela, Roberto e Márcia Almeida. Pessoal, esta é minha mãe, Helena Castro. Que prazer em conhecer todos vocês, eu disse estendendo a mão. Por favor, juntem-se a nós. As câmeras não mordem. Senhora Castro, Roberto disse, rigidamente, aceitando meu aperto de mão com visível relutância. Receio que pareça haver alguma confusão. Gustavo nos convidou para ver a nova casa de praia dele. Convidou? Eu levantei uma sobrancelha, olhando diretamente para meu filho. Que interessante. O cinegrafista ajustou a posição dele levemente, capturando a atenção do ângulo perfeito. Ana Maria, sempre a profissional, reconheceu uma televisão envolvente quando a viu. Gustavo, eu entendi errado? Ela perguntou inocentemente. Eu pensei que esta fosse a propriedade da sua mãe. Os registros de título que pesquisamos para o programa indicavam Helena Castro como a única proprietária. Gustavo engoliu em seco, preso pela própria invenção com várias testemunhas e, o que era mais prejudicial, câmeras gravando cada reação dele. É complicado, ele gaguejou. Eu e minha mãe temos um acordo. Que acordo é esse? Eu perguntei, genuinamente curiosa para saber qual explicação ele inventaria na hora. Laura se adiantou, o vestido de verão de designer dela e o cabelo cuidadosamente arrumado, sugerindo que ela se vestiu para um dia muito diferente do que estava se desenrolando. Gustavo nos disse que comprou esta propriedade no mês passado, ela disse diretamente. Ele mencionou que você poderia estar hospedada aqui ocasionalmente como convidada dele. A audácia quase me fez rir. Minha própria casa reduzida a um lugar onde eu talvez tivesse permissão para ficar ocasionalmente. O filho que eu tinha criado reivindicando o crédito pela conquista da minha vida. Entendi, eu respondi, mantendo a voz firme. Isso certamente seria um acordo, se fosse verdade. Mãe. E Gustavo começou, mas eu levantei a mão. Deixe-me esclarecer para todos, eu disse, me dirigindo não apenas aos Almeida, mas também às câmeras. Eu comprei esta propriedade há 6 meses, depois de vender minha participação majoritária na Castro Empreendimentos Sustentáveis, a empresa que fundei há 35 anos. Ela representa não apenas um lar para mim, mas a pedra angular do meu próximo capítulo. A criação de um centro de educação marinha para escolas locais e a demonstração de uma vida costeira sustentável. Ana Maria, percebendo a transição perfeita, interveio. O que nos traz de volta ao que estávamos discutindo antes de seus convidados chegarem? Helena, você mencionou alocar parte da propriedade para acesso à educação pública. Você poderia elaborar essa visão? Com facilidade prática, eu voltei à minha entrevista, explicando meus planos para a propriedade, enquanto os Almeida permaneciam sem jeito na beira do enquadramento, claramente inseguros se deviam ficar ou ir. Gustavo tinha recuado um pouco do grupo, a expressão dele uma mistura de mortificação e pânico. O que me fascina, Ana Maria continuou, é como as pessoas escolhem exibir o sucesso delas de maneiras diferentes. Helena, você mencionou priorizar o impacto em relação à aparência. Eu ficaria curiosa. Ela se virou suavemente para incluir os Almeida, para ouvir outras perspectivas sobre isso. Senhor e Senhora Almeida,
como empresários bem-sucedidos, como vocês veem a relação entre riqueza e seus indicadores externos? Foi um movimento de entrevistadora excelente, incorporando os convidados inesperados na narrativa, enquanto destacava o contraste filosófico que pairava no ar, não dito. Roberto Almeida, pego de surpresa, mas claramente acostumado a falar em público, se adiantou. Bem, nas marcas de luxo Almeida, acreditamos que a qualidade e o trabalho artesanal devem ser visíveis. Ele declarou com confiança ensaiada. Não há virtude em esconder o sucesso. Nossos clientes entendem que exibir a conquista motiva a mais conquistas. Que interessante, Ana Maria respondeu, quase um contraponto direto à filosofia de Helena. Helena, você construiu uma riqueza significativa, mas escolheu não sinalizá-la através de marcadores de luxo típicos. Por que isso? Eu simplesmente nunca achei que a posse definisse meu valor, eu respondi. Objetos são ferramentas ou prazeres, não identidade. Márcia Almeida soltou uma risada pequena e desdenhosa. Com todo o respeito, esta casa dificilmente sugere minimalismo, Sra. Castro. Propriedades de frente para o mar são talvez o símbolo de status máximo. A diferença, eu rebati gentilmente, está no propósito. Esta casa serve a uma função além do status: educação, conservação, benefício comunitário. Não se trata de quem tem a maior vista ou o endereço mais impressionante. A câmera fez um pan para capturar as reações dos Almeida. A desaprovação mal disfarçada de Roberto, o sorriso forçado de Márcia e o desconforto crescente de Laura. Gustavo permaneceu na periferia, aparentemente tentando ficar invisível. Vamos falar sobre a sua jornada até este ponto, Ana Maria sugeriu, movendo a entrevista perfeitamente para a frente. Muitos de nossos telespectadores se inspiram em histórias de sucesso self-made. Como começou a Castro Empreendimentos Sustentáveis? Enquanto eu compartilhava a história de ter começado minha empresa com nada além de uma prancheta na minha garagem após a morte do meu marido, eu observei as expressões dos Almeida mudarem. Apesar deles mesmos, eles pareciam cativados pela autenticidade da minha narrativa, tão diferente da versão fabricada que o namorado da filha deles tinha apresentado. Eu nunca tive investidores ou dinheiro de família, eu expliquei. Cada propriedade, cada projeto foi construído com lucros reinvestidos e esforço próprio. Quando os incorporadores estavam erguendo condomínios padronizados, eu estava projetando comunidades sustentáveis com impacto ambiental mínimo. Não foi o caminho mais rápido para a riqueza, mas foi o que me permitiu dormir à noite. Laura tinha se afastado dos pais para ficar perto do guarda-corpo da varanda, olhando para o oceano. A linguagem corporal dela sugeria um conflito interno, talvez reavaliando o que ela pensava saber sobre Gustavo, sobre riqueza, sobre o que realmente importava. Quando as câmeras pausaram para um breve ajuste de setup, Roberto se aproximou de mim diretamente, a voz dele baixa e controlada. Senhora Castro, eu não aprecio ter sido enganado sobre a posse desta propriedade, ele estava dizendo. Seu filho criou uma situação altamente inadequada. Eu concordo completamente, eu respondi calmamente. E peço desculpas pela deturpação do meu filho. Mas estou curiosa. O senhor o veria de forma diferente se soubesse a verdade sobre as circunstâncias dele? A pergunta pairou entre nós, desconfortavelmente direta. A expressão de Roberto endureceu, mas antes que ele pudesse responder, as câmeras estavam rodando novamente. E todos nós retomamos nossas posições para o próximo segmento do que tinha se tornado um tipo de entrevista muito diferente do que qualquer um tinha antecipado. Quando Ana Maria pediu uma pausa de 15 minutos, a atmosfera na varanda estourou de tensão. A equipe de produção se ocupou ajustando o equipamento, criando a ilusão de privacidade enquanto permanecia perto o suficiente para capturar qualquer troca envolvente. Mãe, posso falar com a senhora? Gustavo perguntou, através de dentes cerrados, gesticulando em direção às portas francesas que levavam para dentro. Em particular. Eu balancei a cabeça, seguindo-o para a sala de estar. Pelas janelas, eu podia ver os Almeida reunidos em conversa no lado mais distante da varanda.
Márcia gesticulando enfaticamente enquanto Roberto checava algo no telefone dele. Uma vez lá dentro, Gustavo se virou para mim. Que droga você está fazendo? Ele sussurrou. Você deliberadamente me armou para parecer um idiota. Eu fiz isso? Eu mantive a voz calma. Eu simplesmente concordei com uma entrevista sobre minha casa. Você é quem alegou que ela pertencia a você. Você sabia exatamente o que ia acontecer. Você poderia ter me avisado. Assim como você me avisou sobre trazer os Almeida para cá sob falsos pretextos, eu rebati, sobre apresentar o trabalho da minha vida como a sua aquisição mais recente? Gustavo passou a mão pelo cabelo cuidadosamente penteado, despenteando-o em frustração. Você não entende. Os Almeida são importantes. Laura é importante para mim. Você precisava impressioná-los com mentiras? Eu perguntei calmamente. Essa é realmente a base sobre a qual você quer construir um relacionamento? Não é tão simples, ele insistiu. Eles valorizam certas coisas: sucesso, conquista, status. E você pensou que a única maneira de demonstrar isso era fingindo ser dono de algo que você não é. Olha quem está falando, ele rebateu. Você minimizou seu sucesso a vida inteira. Morando naquela casa modesta no subúrbio, quando podia pagar algo muito melhor, dirigindo carros populares, agindo como se fôssemos apenas confortáveis, quando o tempo todo você era... E ele gesticulou amplamente para a mansão de frente para o mar ao nosso redor. Capaz disso. As palavras dele revelaram o cerne do ressentimento, uma perspectiva que eu não tinha apreciado totalmente até aquele momento. Na mente dele, eu tinha sido quem estava escondendo a realidade, negando-lhe os marcadores de status que ele tanto desejava. Eu nunca escondi meu sucesso de você, Gustavo, eu disse cuidadosamente. Eu simplesmente escolhi não me definir por posses. Há uma diferença entre modéstia e engano. Bem, sua modéstia me fez parecer um mentiroso na frente dos pais da minha namorada, ele retrucou. O que eu devo dizer a eles agora? A verdade pode ser um começo revigorante, eu sugeri. Que você é um talentoso gerente de marketing construindo sua carreira de forma legítima. Que você não precisa inventar conquistas para ser digno de respeito. Ele riu amargamente. Você realmente não entende. No mundo deles, no mundo da Laura, estar em ascensão não é o suficiente. Ou você importa ou não. E se é realmente assim que eles medem o valor humano? Eu perguntei gentilmente. Eles são pessoas cuja aprovação você deveria estar buscando? Antes que ele pudesse responder, as portas francesas se abriram e Laura entrou, a expressão dela ilegível. Desculpe interromper, ela disse rigidamente. Meus pais estão perguntando se devemos ir embora ou continuar com essa situação de entrevista. Gustavo parecia em pânico. Laura, eu posso explicar. Você pode? Ela interrompeu, a voz tensa. Porque eu realmente gostaria de entender por que você nos disse que tinha comprado esta casa. Por que você estava fingindo que sua mãe é apenas uma aposentada de classe média, quando ela é claramente uma empresária bem-sucedida? Por que tudo o que você me disse sobre sua situação financeira parece ter sido inventado? Eu me movi em direção à porta. Vou dar um pouco de privacidade para vocês dois resolverem isso. Não, por favor, fique, Sra. Castro, Laura disse, me surpreendendo. Já que estamos finalmente sendo honestos, eu prefiro todas as cartas na mesa. Ela se virou de volta para Gustavo. Gustavo parecia encurralado, o olhar dele correndo entre nós. Eu nunca disse exatamente que comprei a casa, ele começou fracamente. Eu só não corrigi certas suposições. Você disse especificamente ao meu pai que fechou o negócio na propriedade no mês passado, Laura rebateu. Essas foram suas palavras exatas quando você mostrou a ele fotos da vista. Foi aspiração, Gustavo tentou. Algo pelo qual eu estou trabalhando. Laura balançou a cabeça em descrença. E sua posição executiva, sua carteira de investimentos, a casa de férias em Aspen que você mencionou no Natal passado, tudo aspiração também? O silêncio de Gustavo foi a resposta suficiente. Eu pensei, ela disse calmamente, virando-se para mim. Sra. Castro, eu peço desculpas pela situação embaraçosa em que minha família e eu a colocamos hoje.
Claramente, estávamos operando sob informações falsas. A maturidade dela me surpreendeu. Sem desculpas, Laura. E, por favor, me chame de Helena. Uma batida na porta nos interrompeu. Ana Maria espiou. Estamos prontos para retomar assim que vocês puderem. A iluminação está particularmente bonita agora para o fundo do oceano. Estaremos lá em 1 minuto, eu a garanti. Quando ela saiu, Laura olhou entre Gustavo e eu. Para o que vale, meus pais estão se recalibrando. Meu pai está particularmente impressionado com a história real de Helena. Construir uma empresa do zero é consideravelmente mais admirável do que herdar ou comprar sucesso. Ela deu um olhar incisivo para Gustavo. Você não quer ir embora? Gustavo perguntou cautelosamente. Laura o considerou por um longo momento. Eu ainda não decidi. Agora, eu estou curiosa para ouvir o resto da entrevista da sua mãe. A história real, não a ficção que você estava me vendendo. Quando voltamos para a varanda, a atmosfera tinha mudado repentinamente. A indignação anterior dos Almeida tinha se atenuado para algo mais complexo. A expressão de Roberto sugeria interesse relutante, enquanto Márcia mantinha uma fachada educada, mas fria. Helena, Ana Maria me cumprimentou enquanto eu tomava meu assento. Eu estava esperando que pudéssemos discutir sua perspectiva sobre riqueza e valores intergeracionais neste próximo segmento. Especificamente, como você abordou o ensino de princípios financeiros para sua família. Eu notei a leve ênfase nas palavras dela. Ela estava me dando uma abertura perfeita para abordar o elefante na varanda, sem envergonhar ninguém diretamente. Eu acredito que a riqueza traz responsabilidade mais do que privilégio. Eu comecei cuidadosamente. Ao criar meu filho, eu tentei enfatizar que o dinheiro é uma ferramenta, não uma medida de valor pessoal, que a verdadeira segurança vem do desenvolvimento de habilidades e caráter, não do acúmulo de posses. A câmera fez um pan leve para incluir Gustavo no enquadramento, capturando o desconforto dele. Alguns podem argumentar que é fácil dizer isso quando se tem riqueza, Ana Maria sugeriu. O luxo de assumir o luxo, por assim dizer. Talvez, eu reconheci, mas eu construí minha empresa do zero depois de me tornar uma jovem viúva. Por muitos anos, a modéstia não foi uma escolha filosófica, mas uma necessidade. Quando o sucesso financeiro veio, esses valores estavam profundamente enraizados. E ainda assim, Roberto Almeida interveio inesperadamente. A senhora agora comprou uma das propriedades mais prestigiadas desta costa. Isso parece um afastamento da modéstia. Todos os olhos se voltaram para ele, surpresos pelo envolvimento direto. Uma observação justa, eu concedi. Esta casa é sem dúvida um luxo. Mas mesmo aqui, eu tentei alinhar a compra com valores mais amplos: conservação, educação, benefício comunitário. A propriedade serve a propósitos além do status pessoal. Fascinante, Ana Maria comentou. Senhor Almeida. Como alguém que construiu uma marca especificamente em torno de luxo e marcadores de status, como o senhor vê essa abordagem da riqueza? Roberto se endireitou levemente, reconhecendo claramente tanto o desafio quanto a oportunidade de se posicionar. As marcas de luxo Almeida celebram a excelência e a conquista. Acreditamos que o sucesso deve ser visível, concreto. Há uma certa autenticidade em reconhecer a própria posição em vez de minimizá-la. Interessante que o senhor use a palavra autenticidade, Ana Maria observou. Helena, seus pensamentos. Eu medi minha resposta cuidadosamente, consciente de que a câmera estava capturando não apenas minhas palavras, mas a sutil dinâmica entre todos nós. Eu acredito que a autenticidade vem do alinhamento entre valores e ações, não entre status e exibições, eu respondi. A questão não é se a riqueza é visível, mas se ela é implantada a serviço dos verdadeiros princípios de alguém. Enquanto a entrevista continuava, eu notei Laura me observando com interesse crescente. Gustavo, enquanto isso, tinha se retirado para a beira do enquadramento, uma testemunha da recalibração da narrativa em curso,
tanto a ficcional dele quanto a visão de mundo materialista dos Almeida contra a realidade inesperada da minha presença. A propriedade de frente para o mar, que era para ser o triunfo dele, tinha se tornado, em vez disso, o palco para o fracasso mais público e talvez, se ele estivesse disposto a aprender com isso, o começo de algo mais autêntico do que qualquer coisa que ele tivesse inventado. Eu gostaria de mudar nossa discussão para algo que acho particularmente fascinante sobre sua abordagem, Helena. Ana Maria disse, guiando habilmente a entrevista para a próxima fase. Você mencionou usar esta propriedade como um centro de educação marinha. Você poderia elaborar essa visão? Eu me senti relaxar um pouco, entrando em um território pelo qual eu era genuinamente apaixonada. A costa aqui é o lar de um ecossistema notável, que muitas pessoas, até mesmo moradores locais, conhecem muito pouco sobre. Eu estou convertendo a casa de barcos e o jardim inferior em um espaço de aprendizado interativo, onde grupos escolares podem estudar poças de maré, conservação marinha e ecologia costeira. Então, esta propriedade multimilionária se tornará efetivamente parcialmente pública, Ana Maria esclareceu, vários dias por semana. Sim, eu confirmei. Eu estou trabalhando com educadores ambientais locais para desenvolver programas que trarão estudantes de todo o distrito, particularmente de escolas carentes. Pelo canto do olho, eu podia ver a expressão de Márcia Almeida de incredulidade mal disfarçada. O conceito de compartilhar intencionalmente uma propriedade exclusiva de frente para o mar com crianças de escolas públicas claramente a atingiu como incompreensível. Isso é incomumente generoso, Roberto comentou, o tom dele sugerindo que ele não estava totalmente convencido da minha sinceridade. A maioria das pessoas que compra propriedades a este preço está principalmente preocupada com privacidade e exclusividade. Eu descobri que a riqueza se torna mais significativa quando compartilhada propositalmente, eu respondi. A alegria de ter crianças aprendendo e descobrindo aqui superará em muito qualquer prazer que eu possa ter em manter a propriedade inteiramente privada. Ana Maria balançou a cabeça pensativamente. Essa filosofia parece ir contra as atitudes predominantes sobre propriedades de luxo, os Almeida, como líderes no mercado de luxo. Qual é a sua perspectiva sobre esse tipo de, digamos, democratização do privilégio? Foi um movimento de entrevistadora excelente, contrastando minha abordagem com o modelo de negócios inteiro dos Almeida de uma forma que eles não podiam descartar facilmente sem parecerem insensíveis. Márcia limpou a garganta. Bem, as marcas de luxo Almeida certamente acreditam em filantropia. Ela começou cuidadosamente. Nós doamos para inúmeras instituições de caridade anualmente, mas também reconhecemos que a exclusividade tem um valor inerente. É isso que nossos clientes estão comprando, algo que nem todos podem ter. Uma distinção interessante, Ana Maria observou. Doação de caridade versus acesso direto. Helena, você parece estar adotando a última abordagem. Eu acredito em vivenciar a generosidade diretamente, eu expliquei. Escrever cheques é valioso e necessário, mas há algo poderoso em abrir fisicamente seu espaço para os outros. Enquanto eu falava sobre meus planos para o centro de educação, eu notei Gustavo me observando com uma expressão que eu não via há anos. Algo próximo da admiração que ele tinha mostrado quando criança, quando eu lhe explicava meus projetos de construção na mesa da nossa cozinha. Naquela época, ele estava orgulhoso do meu trabalho antes que a ansiedade de status e a escalada social distorcessem a perspectiva dele. Você nos daria um tour pelas áreas que se tornarão o centro de educação? Ana Maria perguntou. Com certeza, eu concordei, levantando-me do meu assento. Enquanto nosso grupo se movia pela casa em direção ao caminho costeiro que levava à casa de barcos, eu descobri Laura caminhando ao meu lado, tendo se separado deliberadamente, tanto de Gustavo quanto dos pais dela. Sua visão para este lugar é extraordinária, ela disse calmamente, só entre nós. Eu estudei arquitetura sustentável na faculdade antes que meus pais me empurrassem para o design de interiores.
Essa revelação me surpreendeu. Você tem formação em arquitetura? Ela balançou a cabeça. Eu me especializei em design biofílico, integrando elementos naturais em ambientes construídos, mas meu pai achou que era muito nichado para ser lucrativo. Essa é exatamente a abordagem que eu usei no projeto desta casa. Eu lhe disse, genuinamente interessada. A maneira como a estrutura segue os contornos naturais da costa, o uso de materiais locais. Eu notei imediatamente, ela interrompeu, a empolgação rompendo o comportamento controlado. A maneira como você posicionou as janelas para acompanhar o caminho do sol, o sistema de resfriamento passivo usando a brisa do oceano. É incrível. À nossa frente, a equipe de produção estava se preparando na casa de barcos, enquanto Gustavo e os Almeida seguiam a uma distância. Essa privacidade momentânea me deu a oportunidade de ver Laura como um indivíduo separado dos valores materialistas dos pais e dos enganos de Gustavo. O que você faria se pudesse projetar livremente, sem se preocupar com o que os outros acham apropriado? Eu perguntei a ela. Ela considerou isso seriamente. Eu focaria em criar espaços que curam a desconexão entre humanos e natureza, edifícios que ensinam seus habitantes a viver de forma mais harmoniosa com o meio ambiente. Um sorriso melancólico cruzou o rosto dela. Exatamente o que você está fazendo aqui. Na verdade, nunca é tarde demais para seguir isso, eu sugeri gentilmente. Talvez, ela murmurou, o olhar dela se voltando para Gustavo, que estava agora envolvido no que parecia ser uma conversa tensa com o pai dela. Na casa de barcos, eu expliquei meus planos para converter o espaço em estações de aprendizado, onde as crianças pudessem examinar espécimes marinhos, conduzir experimentos simples e aprender sobre conservação oceânica. A câmera capturou meu entusiasmo enquanto eu mostrava esboços preliminares do redesenho. A característica mais empolgante será as explorações guiadas pelas poças de maré. Eu expliquei, conduzindo todos pelos degraus de madeira até a costa rochosa abaixo da propriedade. Este trecho da costa tem alguns dos ecossistemas de poças de maré mais diversos da região, mas é tipicamente inacessível por causa das restrições de propriedade privada. Enquanto navegávamos cuidadosamente pelas rochas, eu apontei estrelas do mar, anêmonas do mar e minúsculos caranguejos visíveis nas poças rasas. O operador de câmera capturou close-ups do mundo marinho em miniatura, enquanto Ana Maria fazia perguntas atenciosas sobre esforços de conservação. Eu notei que Roberto Almeida tinha permanecido no topo da escada, aparentemente não querendo arriscar seus mocassins caros nas pedras molhadas. Márcia tinha se aventurado até a metade, mas ficou a uma distância, parecendo desconfortável nos sapatos impraticáveis dela. Em contraste, Laura tinha se juntado a mim ansiosamente na beira de uma poça de maré particularmente vívida, ajoelhando-se sem se preocupar com o vestido de verão de designer dela enquanto examinava uma estrela do mar laranja brilhante. Isso é extraordinário, ela sussurrou. Maravilha genuína na voz dela. Eu não tinha ideia de que havia tanta biodiversidade bem aqui. A maioria das pessoas não tem, eu concordei. É exatamente por isso que a educação é tão importante. Quando voltamos para a casa principal, a dinâmica tinha mudado notavelmente. O choque inicial e o constrangimento tinham evoluído para algo mais complexo. Uma espécie de reavaliação a contragosto acontecendo entre os Almeida, uma hesitação incerta por parte de Gustavo e uma animação crescente de Laura que parecia surpreender os pais dela. Durante uma breve pausa na filmagem, eu ouvi Roberto falando calmamente, mas intensamente, com Gustavo perto da cozinha. Você se apresentou de forma completamente falsa, ele estava dizendo. Isso não é apenas desonesto, é uma má estratégia de negócios. Nenhuma parceria pode ser construída sobre credenciais inventadas. Eu nunca tive a intenção de enganar ninguém, Gustavo protestou fracamente. Eu só queria impressionar. Nós, Roberto terminou por ele. Sim, isso é óbvio, mas considere o seguinte. Se você tivesse sido verdadeiro sobre suas circunstâncias e as conquistas da sua mãe desde o início, eu poderia ter ficado realmente interessado nas suas insights de marketing.
Agora, eu questiono tudo o que você já nos disse. Eu me afastei antes que eles me notassem, não querendo envergonhar Gustavo ainda mais ao testemunhar a bronca dele. Apesar da minha decepção com o comportamento dele, ele ainda era meu filho e havia limites para a lição que eu tinha me proposto a ensinar. De volta à varanda, Ana Maria se aproximou de mim com evidente satisfação. Este está se tornando um dos nossos episódios mais envolventes de todos, ela confidenciou. O contraste entre diferentes filosofias de riqueza, a dinâmica familiar, é ouro da televisão. Espero que não esteja muito desconfortável para todos, eu disse, de repente preocupada que minha lição planejada tivesse se transformado em algo mais publicamente humilhante do que eu pretendia. Ana Maria sorriu, sabendo das coisas. Às vezes, o desconforto é o preço do crescimento. E falando em crescimento, ela olhou para as anotações dela. Eu adoraria discutir como sua perspectiva sobre riqueza e propósito evoluiu ao longo de sua carreira. Houve um momento decisivo que moldou sua filosofia? Enquanto as câmeras começavam a rodar novamente, eu refleti sobre como este dia, que tinha começado como uma simples lição prática para meu filho, tinha se tornado, inesperadamente, um exame público de valores, autenticidade e o verdadeiro significado do sucesso. O momento decisivo, eu disse, voltando a me sentar na minha cadeira, enquanto as câmeras focavam em mim. Veio no início da minha carreira, cerca de 5 anos depois de fundar minha empresa. O sol do fim da tarde lançava um brilho dourado pela varanda, iluminando a todos no que os fotógrafos chamam de hora mágica. Aquela luz perfeita que suaviza as bordas e empresta calor a cada superfície que toca. Até os Almeida pareciam menos rígidos naquela iluminação suave. Eu tinha acabado de concluir meu primeiro empreendimento verdadeiramente lucrativo, uma propriedade de uso misto que tinha atraído atenção significativa na indústria. Uma concessionária de carros de luxo me procurou, sugerindo que, como incorporadora de sucesso, eu deveria fazer um upgrade para um veículo que refletisse meu novo status. Eu sorri com a lembrança. Eu me lembro de estar naquela concessionária olhando para carros que custavam mais do que a casa dos meus pais. Sentindo essa pressão estranha para provar que eu pertencia ao mundo em que estava entrando, eu quase assinei os papéis. O que a impediu? Ana Maria perguntou. Meu filho, na verdade, eu olhei para Gustavo, cuja expressão registrava surpresa. Ele tinha cerca de 7 anos na época, apenas começando a entender de dinheiro. Naquela noite, ele me perguntou por que eu precisava de um carro caro quando nosso carro popular funcionava perfeitamente bem. A pergunta inocente dele me fez perceber que eu estava prestes a fazer uma compra unicamente para impressionar pessoas que eu nem sequer respeitava. A câmera fez um pan sutil para capturar a reação de Gustavo, uma mistura de constrangimento e o que parecia ser reflexão genuína. A partir daquele momento, eu continuei, eu tomei uma decisão consciente de medir o sucesso pelo impacto, em vez de por posses. Todo projeto que minha empresa empreendia tinha que servir a um propósito além do lucro: sustentabilidade ambiental, melhoria comunitária ou benefício social. Não foi sempre o caminho mais rápido para a riqueza, mas criou um significado que nenhuma compra de luxo poderia proporcionar. E ainda assim, aqui estamos. Ana Maria observou, gesticulando para a magnífica casa de frente para o mar que nos cercava, no que muitos considerariam a propriedade de luxo máxima. Sim, eu reconheci com uma risada pequena. Eu não sou imune a apreciar a beleza e o conforto, mas mesmo este luxo serve a propósitos além do status, educação, conservação e, honestamente, um lugar para finalmente desfrutar dos frutos de décadas de trabalho. A diferença é que eu não preciso desta casa para validar meu valor ou sinalizar meu sucesso para os outros. Roberto Almeida se mexeu no assento, parecendo vagamente desconfortável. Como fundador de uma marca construída inteiramente em torno da ostentação de status, minha filosofia representava um desafio direto ao modelo de negócios dele. Alguns podem chamar essa posição de privilegiada, Márcia interveio, com uma leve ponta defensiva na voz dela.
O luxo de descartar o luxo, por assim dizer. Um ponto justo, eu concedi. Certamente há privilégio em ter escolhas, afinal. Mas eu mantive a mesma filosofia mesmo quando minha empresa estava lutando. Quando parecer bem-sucedida, poderia ter realmente me ajudado a garantir investidores ou clientes. Autenticidade como estratégia de negócios, Ana Maria resumiu. Senhor Almeida, como alguém que construiu uma marca global, qual é a sua perspectiva sobre essa abordagem versus o marketing aspiracional que impulsiona grande parte do setor de luxo? Roberto se endireitou, reconhecendo claramente tanto o desafio quanto a oportunidade de se posicionar. As marcas de luxo Almeida vendem mais do que produtos. Nós vendemos conquista. As recompensas visíveis do sucesso motivam mais sucesso. Há um benefício psicológico em exibir as conquistas de alguém. E ainda assim, eu sugeri gentilmente, essas exibições frequentemente levam exatamente ao tipo de deturpação que testemunhamos hoje. Eu mantive meu tom leve, evitando a referência direta ao engano de Gustavo, mas a implicação pairou no ar. Um silêncio desconfortável se seguiu, quebrado quando Laura inesperadamente falou. Eu acho que ambas as perspectivas têm validade, ela disse, surpreendendo a todos. A apreciação pela qualidade e pelo trabalho artesanal não precisa ser igual à obsessão por status. E rejeitar o materialismo não significa abandonar a estética ou o conforto. Os olhos de Ana Maria se iluminaram com essa contribuição atenciosa da jovem anteriormente quieta. Um meio-termo interessante. Laura, como alguém de uma geração mais jovem, você vê as atitudes em relação à riqueza visível mudando entre seus colegas? Com certeza, Laura respondeu com confiança crescente. Muitos dos meus contemporâneos estão mais preocupados com experiências e impacto do que com aquisições. A autenticidade é valorizada em vez da perfeição. As mídias sociais, paradoxalmente, tornaram o consumo ostensivo mais difundido e mais criticado. Eu a observei com nova apreciação enquanto ela articulava uma perspectiva sutil que reconhecia tanto o mundo dos pais quanto os valores que eu tinha expressado. Talvez Gustavo tivesse escolhido com mais sabedoria do que eu lhe tinha dado crédito. O pêndulo sempre oscila, Roberto comentou, o tom dele levemente desdenhoso. Os jovens rejeitam os valores dos pais até que tenham o próprio sucesso para proteger e exibir. Ou talvez, Laura rebateu com firmeza inesperada. Nós simplesmente reconhecemos que medir o valor através de posses é, em última análise, vazio. Ela olhou para Gustavo, particularmente quando essas posses nem são realmente suas. O comentário incisivo caiu como uma pedra em água parada, criando ondas de reação em todos os presentes. Gustavo estremeceu visivelmente enquanto as sobrancelhas de Márcia se ergueram em surpresa com a franqueza da filha. Ana Maria, sempre a entrevistadora habilidosa, reconheceu o momento perfeito para mudar de direção. Helena, isso nos leva a algo sobre o qual estou particularmente curiosa. Como você equilibra a privacidade com o propósito ao abrir sua casa para programas educacionais, especialmente em uma propriedade deste calibre? Grata pela redireção, eu detalhei os aspectos práticos do Centro de Educação Marinha. Os pontos de acesso separados, os programas agendados, o equilíbrio entre o espaço de convivência privado e as áreas educacionais. Enquanto eu falava, notei que Gustavo tinha se movido para a beira da varanda, olhando para o oceano com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando as câmeras pausaram novamente para um breve ajuste de equipamento, ele se aproximou de mim hesitantemente. "Podemos conversar um momento?" ele perguntou calmamente. Eu balancei a cabeça, seguindo-o para um canto relativamente privado da varanda. "Eu estive pensando sobre o que você disse antes", ele começou, a voz dele invulgarmente baixa. "Sobre construir relacionamentos, na verdade, em vez de invenções." "Sim", eu o encorajei quando ele fez uma pausa. "Você estava certa." A admissão pareceu difícil para ele. Eu passei tanto tempo tentando projetar uma imagem que perdi a noção de quem eu realmente sou e o que eu realmente conquistei. A sinceridade dele me surpreendeu. Eu esperava defensividade,
talvez até mesmo a justificativa contínua para os enganos. Esse vislumbre de autoconsciência foi inesperado. O irônico, ele continuou com uma risada vazia, é que eu estava tão ocupado tentando impressionar os Almeida com coisas que eu não possuo, que eu nunca me preocupei em descobrir que Laura e eu poderíamos realmente compartilhar valores que eu nem sabia que tinha. Eu segui o olhar dele para onde Laura estava discutindo animadamente algo com Ana Maria. O entusiasmo genuíno dela era visível nos gestos e na expressão. Ela está falando sobre arquitetura sustentável, Gustavo disse. Você sabia que essa era a paixão dela antes que os pais a empurrassem para o design de interiores? Eu não sabia. Eu estava muito ocupado fingindo ser dono de uma propriedade de frente para o mar para realmente aprender sobre a mulher que eu estou namorando. A autorrecriminação na voz dele me tocou. Não é tarde demais para recomeçar com honestidade, eu sugeri gentilmente. Talvez. Ele não parecia convencido. Embora depois da humilhação de hoje, eu duvide que os Almeida permitirão que a filha deles chegue perto de mim. Antes que eu pudesse responder, Ana Maria nos chamou de volta para retomar a filmagem. Ao voltarmos para nossas posições, notei Roberto Almeida me estudando com uma expressão que eu não conseguia interpretar. Algo entre cálculo e respeito a contragosto. Seja qual fosse a lição que eu pretendia ensinar hoje, ela tinha se desenvolvido claramente em direções inesperadas, afetando não apenas Gustavo, mas todos os presentes de maneiras que eu não tinha antecipado. Antes de continuarmos com nossa entrevista principal, Ana Maria disse enquanto a filmagem era retomada. Eu gostaria de explorar uma dinâmica interessante que surgiu hoje. O olhar dela se moveu deliberadamente entre Gustavo e eu. Helena, você construiu seu sucesso em autenticidade e propósito. No entanto, seu filho parece ter adotado uma abordagem diferente para estabelecer a identidade dele. Você se importaria de compartilhar seus pensamentos sobre esse contraste? A pergunta pairou no ar, carregada de potencial para mais humilhação ou cura. Eu escolhi minhas palavras cuidadosamente, ciente de que minha resposta moldaria não apenas a entrevista, mas potencialmente meu relacionamento com Gustavo dali para frente. Todo pai espera passar seus valores para os filhos, eu comecei pensativamente. Mas, em última análise, cada pessoa deve descobrir o próprio caminho. Gustavo tem talentos e qualidades inteiramente próprios. Criatividade, inteligência social e uma capacidade de se conectar com as pessoas que eu sempre admirei. Olhei para meu filho acrescentando. A jornada dele é só dele, com as próprias lições e descobertas, incluindo talvez a de hoje. E quanto a você, Gustavo? Ana Maria perguntou, virando o holofote diretamente para ele. Sua perspectiva mudou durante as revelações inesperadas de hoje? Gustavo hesitou, visivelmente reunindo a coragem. Por um momento, eu temi que ele recuasse para a defensividade ou para o charme fabricado, as respostas típicas dele ao desconforto. Em vez disso, ele endireitou os ombros e encarou o olhar de Ana Maria diretamente. Eu passei anos tentando impressionar as pessoas fingindo ser algo que eu não sou, ele disse, a voz dele ganhando força enquanto falava. Hoje foi esclarecedor, humilhante sim, mas também necessário. A franqueza da resposta dele pareceu surpreender a todos, incluindo os Almeida. As sobrancelhas de Roberto se ergueram levemente, enquanto a expressão perfeitamente mantida de Márcia suavizou quase imperceptivelmente. Você elaboraria isso? Ana Maria incentivou. Eu estava tão focado em projetar sucesso que negligenciei a construí-lo de fato, Gustavo continuou. Assistir minha mãe hoje, ouvi-la descrever a construção de algo significativo do zero, me fez perceber quão superficial tem sido a minha abordagem em comparação. O olhar dele se voltou para Laura brevemente antes de retornar para Ana Maria. Eu também percebi que, ao tentar tanto impressionar os outros com o que eu pensei que eles valorizavam, eu perdi oportunidades de me conectar em torno do que poderia realmente importar. Um silêncio atencioso se seguiu a essa admissão. As câmeras capturaram o quadro perfeitamente. A honestidade vulnerável de Gustavo, minha presença discretamente solidária,
a avaliação recalibrada dos Almeida e a expressão complexa de Laura, em algum lugar entre a dor e o respeito. Senhor e senhora. Almeida, Ana Maria disse, ampliando a conversa suavemente. Como pais, como vocês veem este momento? A experiência de hoje mudou a perspectiva de vocês sobre sucesso e as representações dele? Márcia cedeu a Roberto com um aceno sutil. Ele limpou a garganta, parecendo um pouco desconfortável por ser colocado em evidência. Nossa marca é construída sobre a premissa de que a qualidade e a conquista devem ser visíveis, ele declarou, voltando à linguagem corporativa como um escudo. Nós mantemos essa filosofia. Pai, Laura interveio com firmeza surpreendente. Essa é uma declaração de marketing, não uma resposta pessoal. Roberto olhou como se fosse objetar, então se acalmou. Uma nova incerteza na expressão dele. Parece que estamos testemunhando várias recalibrações hoje, Ana Maria observou. Helena, você antecipou esse resultado quando concordou com esta entrevista? Eu sorri levemente. Eu antecipei uma conversa sobre valores e escolhas. A forma específica que tomou tem sido educativa para todos, eu acho. Incluindo você? Ana Maria perguntou perceptivamente. Especialmente eu reconheci. Fui lembrada de que a autenticidade exige coragem, algo que estou vendo de fontes inesperadas hoje. Eu olhei significativamente para Gustavo e Laura. Enquanto a entrevista continuava, focando agora nas características arquitetônicas da casa e nos meus planos para o uso educacional dela, eu notei uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica do grupo. Gustavo tinha se movido para mais perto de Laura, a linguagem corporal deles sugerindo uma reconexão cautelosa baseada nesta nova fundação mais honesta. Roberto e Márcia estavam um pouco separados, as expressões deles sugerindo reavaliação interna, em vez do julgamento e desaprovação anteriores. Quando Ana Maria pediu uma pausa final antes do segmento de encerramento, Roberto se aproximou de mim com franqueza inesperada. Seu filho se apresentou falsamente de forma bastante significativa, ele afirmou sem preâmbulo. Ele fez isso, eu concordei, nem defendendo nem condenando as ações de Gustavo. No entanto, a senhora fala dele com orgulho e afeto genuínos, apesar do engano dele. Ele é meu filho, eu disse simplesmente. Eu posso desaprovar as escolhas dele, enquanto ainda amo quem ele é e acredito em quem ele pode se tornar. Roberto pareceu lutar com esse conceito. Nas marcas de luxo Almeida, nós temos tolerância zero para deturpação. A autenticidade em nossos produtos é primordial, mesmo enquanto vendemos a aspiração que eles representam. Talvez a diferença, eu sugeri gentilmente, seja que Gustavo não é um produto a ser avaliado contra especificações. Ele é uma pessoa em progresso, aprendendo com os erros dele. Algo mudou na expressão de Roberto. Um amolecimento ao redor dos olhos, um leve relaxamento da postura rígida dele. Laura parece bastante impressionada com sua abordagem de arquitetura e educação ambiental, ele disse, mudando de assunto abruptamente. Ela é conhecedora e apaixonada por design sustentável, eu confirmei. Vocês criaram uma jovem atenciosa com talento genuíno. Nós podemos ter desviado esse talento, ele admitiu com visível dificuldade. Márcia e eu acreditávamos que o design de interiores oferecia mais segurança e status do que a arquitetura ambiental. Não é tarde demais para ela seguir os verdadeiros interesses, eu apontei. Roberto olhou para onde Laura estava examinando os materiais sustentáveis usados na construção da minha varanda, a animação dela óbvia à distância. Não, ele disse calmamente. Talvez não seja. Enquanto o sol começava seu declínio em direção ao horizonte, banhando a propriedade de frente para o mar em espetaculares tons de laranja e rosa, eu percebi que este dia, que começou como uma simples lição para meu filho, tinha catalisado reconsiderações inesperadas para todos os presentes, incluindo a mim mesma. O segmento final da entrevista ocorreu enquanto o sol começava a se pôr, lançando longos raios dourados pela varanda e transformando o oceano em uma tela cintilante de laranja e violeta.
Ana Maria nos posicionou perfeitamente para capturar esse espetacular pano de fundo, a beleza natural enfatizando meus pontos sobre a preservação do ambiente costeiro. Enquanto concluímos nossa conversa, Ana Maria disse, eu gostaria de discutir o futuro. Helena, o que você vislumbra para esta propriedade e seus esforços de conservação daqui a 5 anos? Eu esbocei minha visão para o Centro de Educação Marinha, a restauração de plantas nativas ao longo das falésias e as parcerias de pesquisa que eu esperava estabelecer com universidades locais. Enquanto eu falava, notei Laura ouvindo com atenção total, ocasionalmente balançando a cabeça em concordância ou inclinando-se para a frente quando eu mencionava abordagens ecológicas específicas. Essa é uma agenda ambiciosa, Ana Maria observou. Você gerenciará essas iniciativas pessoalmente? Inicialmente, sim, eu confirmei, embora eu espere, eventualmente, construir uma equipe de ambientalistas e educadores apaixonados que compartilhem essa visão. As pessoas certas, com a experiência certa, poderiam expandir esses programas muito além do que eu poderia realizar sozinha. Ana Maria se virou levemente para incluir os outros no enquadramento. Este parece um momento apropriado para ampliar nossa conversa. Hoje foi inesperado para todos. Antes de concluirmos, eu gostaria de ouvir as considerações finais de cada um sobre o que estão tirando desta experiência. Ela gesticulou para Gustavo primeiro, dando-lhe a oportunidade de reformular a narrativa dele. Ele respirou fundo. Eu vim aqui hoje planejando impressionar as pessoas com coisas que não eram minhas. Não apenas esta propriedade, mas conquistas e status que eu não mereci. A voz dele ficou mais forte enquanto continuava. O que eu estou tirando é o entendimento de que a conquista genuína exige mais do que aparências. Minha mãe construiu algo real e significativo. Esse é o exemplo que eu deveria ter seguido o tempo todo. Laura? Ana Maria o incitou. Recalibrando o que o sucesso realmente significa, ela disse pensativamente. Eu passei anos reprimindo minha paixão por design sustentável porque não se encaixava em certas expectativas de prestígio ou lucratividade. Hoje me lembrou que o impacto significativo importa mais do que títulos impressionantes ou caminhos de carreira aprovados socialmente. Os pais dela trocaram olhares com essa declaração, mas permaneceram em silêncio enquanto Ana Maria se voltava para eles em seguida. Senhor e senhora. Almeida, como líderes no setor de luxo, a discussão de hoje desafiou alguma das suposições de vocês sobre riqueza e a apresentação dela. Márcia falou primeiro, surpreendendo a todos. Eu construí minha vida em torno de certas certezas, ela disse cuidadosamente, que a qualidade deve ser visível, que a conquista merece exibição, que o refinamento diferencia. Ela olhou ao redor do espaço elegante, mas discreto, que eu tinha criado. Hoje sugeriu que pode haver outras abordagens igualmente dignas de respeito. Roberto acenou com a cabeça, acrescentando. Nos negócios, somos ensinados que a percepção muitas vezes importa mais do que a realidade. Helena demonstrou que a substância autêntica pode ser mais poderosa do que aparências cuidadosamente selecionadas. Ele se endireitou levemente, voltando ao comportamento mais formal. Embora eu mantenha que não há nada de errado com a qualidade ser visível quando ela está genuinamente presente. Uma perspectiva equilibrada, Ana Maria reconheceu antes de se voltar para mim. Helena, considerações finais. A câmera focou em mim enquanto eu considerava minha resposta. Eu acredito que todos nós criamos narrativas sobre o sucesso. Qual é a aparência, como é medido, o que exige. Hoje me lembrou que essas narrativas precisam de exame regular. Elas estão servindo ao nosso verdadeiro propósito? Estão alinhadas com nossos valores reais? Ou elas se tornaram restrições em vez de guias? Eu olhei para Gustavo, acrescentando. Eu também sou lembrada de que todos nós cometemos erros em como nos apresentamos ao mundo. A questão não é se tropeçamos, mas como nos recuperamos e o que aprendemos com esses momentos. Lindo, Ana Maria disse com apreciação genuína. Obrigada a todos pelo que foi um dos nossos episódios mais esclarecedores.
Ela se virou para se dirigir à câmera diretamente para a declaração de encerramento. De Praia de Jurerê, esta é Ana Maria para o Histórias de Propósito, lembrando que nossos espaços refletem não apenas nosso gosto, mas nossos valores e visão para o mundo que desejamos criar. E corta, gritou o diretor. Isso é um rap, material absolutamente fantástico, pessoal. Enquanto a equipe de produção começava a desmontar o equipamento e a embalar as câmeras, um silêncio constrangedor pairou sobre nosso grupo. A estrutura artificial da entrevista tinha fornecido uma estrutura para nossas interações. Sem ela, a realidade nua do que tinha acontecido pairava no ar entre nós. Gustavo se aproximou de mim primeiro, a expressão dele uma mistura de contrição e incerteza. Mãe, Ele começou, então parou, parecendo lutar pelas palavras. Me desculpa por tudo isso. Por tentar reivindicar suas conquistas como minhas, por ter vergonha das suas escolhas em vez de orgulho do que você construiu. O pedido de desculpas simples me tocou mais profundamente do que eu esperava. Obrigada, eu disse calmamente. Embora esta provavelmente não tenha sido a maneira mais gentil de ensinar essa lição. Um leve sorriso cruzou o rosto dele. Subtileza nunca foi meu forte. Aparentemente, eu herdei isso honestamente. Ele olhou para a equipe de filmagem se retirando. Embora eu nunca tenha imaginado que minha punição seria tão pública. Se ajuda, eu ofereci. O episódio não vai ao ar por várias semanas. Bastante tempo para preparar seus amigos para a revelação de que você não é realmente dono de uma propriedade de frente para o mar. O desconforto dele sugeriu que essa consideração ainda não tinha ocorrido a ele. Certo, isso vai ser estranho. Ou libertador, eu sugeri. A autenticidade geralmente acaba sendo. Nossa conversa foi interrompida por Laura se juntando a nós, a expressão dela determinada, apesar do nervosismo óbvio. Senhora Castro, Helena, ela começou. Eu quero pedir desculpas pela minha parte nesta situação. Eu deveria ter questionado Gustavo mais a fundo em vez de simplesmente aceitar as alegações dele. Você acreditou em alguém que você se importava, eu respondi gentilmente. Isso não é uma falha de caráter. Ela acenou com a cabeça, reconhecendo isso. Então continuou com mais confiança. Eu também estou esperando falar mais com você sobre sua abordagem de design sustentável. Sua integração de paisagismo nativo com os elementos arquitetônicos é exatamente o que eu foquei no meu projeto de tese. O entusiasmo genuíno dela era impossível de perder, um forte contraste com a performance social polida que ela tinha apresentado inicialmente. Eu ficaria feliz em discutir isso, eu a garanti. Talvez você estivesse interessada em consultar sobre os projetos do centro educacional. Ainda estamos nos estágios iniciais de planejamento e sua formação parece particularmente relevante. Os olhos dela se arregalaram levemente. Eu ficaria honrada, ela disse, uma nova animação entrando na voz dela enquanto ela começava a descrever alguns pensamentos iniciais sobre o espaço. Enquanto eles conversavam, notei Roberto e Márcia observando a uma distância, as expressões deles complexas. Roberto me viu e se aproximou, a esposa seguindo um passo atrás. Esta foi uma tarde esclarecedora, ele disse, o refinamento corporativo dele levemente diminuído pela incerteza genuína. Não é o que esperávamos quando Gustavo nos convidou para ver a casa de praia dele. A vida raramente corresponde às nossas expectativas, eu observei. Às vezes é para o melhor. Talvez, ele reconheceu. Os métodos do seu filho foram questionáveis, mas estou começando a suspeitar que o julgamento dele em outras áreas pode ser sólido. O olhar dele se voltou significativamente para onde Laura estava agora, discutindo animadamente conceitos de design com Gustavo. A reserva anterior dela tinha desaparecido completamente. Ela não demonstrava tanta paixão por nada há anos, Márcia acrescentou calmamente. Não desde que a convencemos a seguir o design de interiores em vez daquele programa de arquitetura ambiental que ela queria. A admissão revelou mais sobre a dinâmica familiar deles do que talvez ela pretendesse.
Eu escolhi minha resposta cuidadosamente. Nunca é tarde demais para reconsiderar nossos caminhos, para qualquer um de nós. Enquanto a luz da noite se desvanecia no crepúsculo, o que tinha começado como uma lição deliberada de humildade tinha se transformado em algo muito mais sutil, uma recalibração de valores e expectativas para todos os envolvidos, incluindo a mim mesma. 3 semanas se passaram antes que eu ouvisse Gustavo novamente. Durante esse tempo, eu dividi minha atenção entre finalizar os planos para o Centro de Educação Marinha e atender a ligações empolgadas de Ana Maria sobre o progresso da edição do episódio. Segundo ela, os executivos da rede estavam empolgados com o drama familiar inesperado e as jornadas emocionais autênticas capturadas na câmera. Eles estão chamando de nosso episódio mais envolvente até agora, ela me informou durante nossa última ligação. O contraste entre diferentes filosofias de riqueza, as recalibrações de relacionamentos em tempo real. É exatamente o tipo de conteúdo significativo que buscamos. Eu estou feliz que algo positivo tenha vindo do que foi francamente uma situação constrangedora para todos, eu respondi. Ainda um pouco desconfortável com o quão público nosso drama familiar logo se tornaria. Essa é a beleza disso, Ana Maria insistiu. O constrangimento evoluiu para uma reflexão genuína. Esses momentos de verdade são ouro da televisão. Depois que desligamos, eu vaguei para a varanda, com café na mão, contemplando como o dia tinha se desenrolado de forma diferente das minhas expectativas. Eu tinha pretendido uma lição simples para Gustavo, uma revelação necessária, mas controlada, do engano dele. Em vez disso, tinha se transformado em algo muito mais complexo, afetando não apenas meu filho, mas os Almeida também, revelando verdades que nenhum de nós tinha reconhecido totalmente. O som de pneus na estrada de cascalho interrompeu meus pensamentos. Através dos pinheiros costeiros, eu vislumbrei o sedã de Gustavo encostando, sozinho, sem os Almeida ou Laura o acompanhando. Eu o observei sair do carro, a linguagem corporal dele sugerindo uma mistura de nervosismo e determinação. Quando ele chegou à varanda, eu percebi que ele tinha mudado de alguma forma, embora de forma tão sutil que levou um momento para articular. Ele parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse sido removido dos seus ombros. "Olá, mãe", ele disse sentando-se no assento ao meu lado sem ser convidado, algo que ele não tinha feito casualmente em anos. "Que bom te ver", eu respondi sinceramente. "Como você está?" "Honesto?", ele perguntou, olhando para o oceano que estava começando a se iluminar com as cores do pôr do sol. Assustado, envergonhado, mas também leve, de alguma forma. "Você quer conversar sobre isso?", ele respirou fundo. Os 3 dias após a filmagem foram os piores da minha vida. Imaginei com o que você estava preparando as coisas. Contei para Laura que você sabia, que você tinha planejado. Ela não ficou surpresa, mas ficou decepcionada, como eu esperava. Com os Almeida foi pior. Meu trabalho no marketing foi questionado. Meu julgamento foi questionado. Tudo que eu construía foi reduzido à ficção. "E agora?", eu perguntei gentilmente. "Agora eu estou reconstruindo, mas desta vez com a verdade como fundação", ele respondeu. Fui honesto com meu chefe sobre minhas qualificações reais, minhas habilidades genuínas, em vez de uma representação exagerada. Surpreendentemente, ele ficou mais impressionado quando entendeu meu verdadeiro trabalho. Laura me deu uma segunda chance, mas com uma condição: autenticidade completa daqui em diante. Nada de aparecer de forma diferente de quem eu realmente sou. Ele se virou para me encarar. "E você, mãe? Você está se arrependendo de como tudo aconteceu? De me humilhar em frente às câmeras e aos Almeida?" A pergunta mereceu uma resposta honesta. "Eu não me arrependo de ter ensinado uma lição necessária", eu disse cuidadosamente. "Mas estou reconsiderando os métodos." Havia formas menos públicas de alcançar o mesmo resultado. Ainda assim, algo bom veio disso, não é? "Sim", ele concordou. Laura está explorando genuinamente a volta para a arquitetura ambiental.
Os Almeida estão recalibrando como pensam sobre a filha deles e sobre as próprias prioridades. E eu estou começando a entender que as façanhas genuínas, pequenas que sejam, valem infinitamente mais do que posses inventadas. Ele estendeu a mão e segurou a minha. Obrigado por não ter desistido de mim, por ter planejado uma lição em vez de simplesmente virar as costas quando você percebeu o quanto eu tinha mudado. Passamos a próxima hora conversando, não como narradora de uma lição e aluno, mas como dois indivíduos navegando a complexidade de quem somos versus quem fingimos ser. Quando Gustavo finalmente se preparou para ir embora, Laura estava esperando por ele no carro. Ela desceu quando ele se aproximou, acenando para mim. Eu a chamei para subir à varanda por um momento. Quando ela chegou, ela me abraçou sem ser convidada, me surpreendendo completamente. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Eu perguntei, ainda envolvida pelo abraço inesperado. Por lembrar Gustavo que a verdade importa. E por me mostrar que é possível construir uma vida que reflete seus valores verdadeiros em vez de expectativas externas. Quando ela se afastou, os olhos dela estavam brilhando de lágrimas contidas. Estou inscrita em um programa de educação ambiental começando em janeiro. Meus pais finalmente deixaram ir. Aquilo me tocou profundamente. Naquele breve sábado, não apenas meu filho tinha sido confrontado com suas próprias invenções, mas uma jovem mulher talentosa tinha encontrado o coragem de seguir sua paixão. Estou feliz por você, eu disse sinceramente. E, por favor, continue em contato. Seu conhecimento será inestimável ao projetarmos o Centro de Educação Marinha. Ela sorriu, uma expressão genuína de felicidade que não tinha nada a ver com status ou posses ou impressão. Sim, senhora Castro. Helena, eu realmente gostaria disso. Eu as observei dirigindo. Gustavo apontando para algo no caminho que levava à costa. Laura ouvindo com aquele tipo de atenção genuína que vinha não do dever, mas do interesse real. Talvez esse era o verdadeiro sucesso. Não humilhar meu filho publicamente, mas catalisar um momento onde a autenticidade se tornou mais valiosa do que a ficção que ele tinha construído. Colocando meu telefone de lado, eu olhei para minha casa de frente para o mar, para o oceano que continuava sua jornada constante contra a costa, lavando e reformando, às vezes suavemente, às vezes violentamente, mas sempre em busca da verdade debaixo das camadas de acúmulo artificial. Nas semanas seguintes, eu recebi atualizações ocasionais de Gustavo sobre seu progresso. Mensagens de Laura compartilhando entusiasmo sobre seus novos cursos e notícias do programa Histórias de Propósito, que o episódio estava pronto para sua estreia. Ana Maria me enviou um preview privado semanas antes da transmissão pública. Assistir a mim mesma na tela foi uma experiência surpreendentemente comovente. Ver minha autenticidade refletida, mas também entender, pela primeira vez de fora de mim mesma, como meus valores e minhas escolhas tinham moldado o caminho de Gustavo, tanto positivamente quanto em reação. Quando o episódio finalmente foi ao ar, a resposta foi imediata e intensamente positiva. As mídias sociais foram inundadas com comentários de pessoas que se identificavam com uma filosofia de sucesso fundado em significado em vez de posses, com a jornada de transformação de Gustavo sendo descrita como eu necessário para uma geração obcecada por status, e com os Almeida gerando discussão genuína sobre como empresas de luxo poderiam mais responsavelmente navegar entre a celebração da qualidade versus a promoção da ostentação. Mas o impacto mais significativo foi pessoal. 3 meses após a transmissão, recebi uma ligação de Roberto Almeida. Senhora Castro, Helena, ele começou formalmente. As marcas de luxo Almeida estão iniciando uma nova divisão focada em produção sustentável e impacto comunitário. Depois de assistir seu episódio e refletir sobre as conversas daquele dia, nós determinamos que havia uma lacuna significativa em nosso portfólio de produtos. Gostaríamos de convidá-la a servir como consultora de design para essa iniciativa.
Nós estamos oferecendo um contrato em tempo integral para supervisionar a integração de sustentabilidade ambiental em nossa linha de produtos. Eu fiquei surpresa pelo convite. Você percebe que isso pode requerer fazer escolhas que reduzem seus lucros? Eu perguntei. Sim, ele respondeu. Mas após considerar a sua abordagem, concluímos que apenas tentar fazer parecer sustentável enquanto continuamos com as mesmas práticas predatórias seria pior do que não tentar nada. Se vamos fazer isso, precisamos fazer genuinamente. Aceitei a posição e descobri-me coordenando mudanças que integravam princípios de sustentabilidade genuína em todo o portfólio de luxo dos Almeida, uma mudança que não era lucrativa em curto prazo, mas que Márcia começou, surpreendentemente, a defender em apresentações de negócios, descrevendo-o como responsabilidade corporativa como marca. Gustavo progressivamente se moveu de seu trabalho de marketing para o departamento de desenvolvimento de produtos, onde sua compreensão do mercado de luxo se combinou com um novo respeito pela substância sobre a aparência. Laura se graduou do programa de arquitetura ambiental 1 ano depois e se uniu ao nosso esforço de design, trazendo ideias inovadoras sobre como criar luxo que ensinava, não simplesmente possuía. O Centro de Educação Marinha abriu oficialmente 2 anos após aquele sábado fatídico, com Laura tendo projetado muito do espaço educacional e Gustavo tendo dirigido a estratégia de marketing que posicionava a iniciativa não como filantropia de acesso público, mas como um modelo revolucionário de como propriedades privadas poderiam servir a propósitos públicos. A cerimônia de abertura foi coberta pela Histórias de Propósito, novamente, com Ana Maria entrevistando não apenas mim, mas Gustavo, Laura e até Roberto e Márcia, refletindo sobre como um momento de verdade desconfortável havia catalisado trajetórias inesperadas e transformações significativas. Olhando para trás naquela tarde em particular, eu não pude simplificá-la como uma punição brilhante ou uma lição magistral. Foi, em vez disso, um ponto de inflexão, onde a autenticidade e a vulnerabilidade prevaleceram sobre as ficções que todos nós tínhamos estado vivendo. Gustavo aprendeu que o sucesso verdadeiro vinha de dentro, construído com habilidades genuínas e integridade, não de aparências faláceis. Laura descobriu que nunca era tarde demais para reivindicar seus valores verdadeiros, mesmo contra as expectativas de pessoas que ela amava. Os Almeida testemunharam que a mudança significativa era possível, que reconhecer e corrigir injustiças no modelo de negócios deles era mais digno do que protegê-lo através da negação. E eu fui lembrada de que, às vezes, a maior demonstração de amor é permitir que as pessoas enfrentem as consequências de suas escolhas, oferecendo esperança e apoio enquanto elas navegam a jornada de volta para a autenticidade. Essa história não é sobre vitória, mas sobre recalibração. Sobre como a verdade, embora potencialmente dolorosa, pode levar a transformações profundas quando abraçada com coragem e graça. E sobre como uma propriedade de frente para o mar, comprada como repouso após décadas de construção genuína, se tornou o cenário onde a próxima geração aprendeu que a riqueza verdadeira foi sempre medida não em dólares ou propriedades, mas na profundidade de nossas conexões autênticas e no significado que escolhemos criar juntos. E por hoje é só, mas antes de ir, deixa aí nos comentários sua opinião. O que faria diferente? De onde está ouvindo e que nota dá para essa história? Se inscreva no canal e nos vemos na próxima.